Olha, nos últimos tempos, a gente tem visto muitas notícias sobre tempestades poderosas no Brasil, né? Deixando um rastro de destruição e muitas perguntas. Mas afinal, o que são esses fenômenos? E por que eles parecem estar cada vez mais fortes? Vamos mergulhar na ciência por trás desses ciclones para entender o que realmente está acontecendo. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender por que os ciclones são uma nova realidade. Depois, qual é a receita para formar um deles. Aí, a gente investiga por que eles estão tão intensos, como os impactos se espalham pelo país todo e, claro, como podemos nos preparar para o que vem pela frente. Então, vamos lá. O ponto de partida é que estamos falando de uma nova realidade climática. Esses eventos extremos já não são mais só uma notícia passageira sobre o tempo. A pergunta que não quer calar é essa: o que são exatamente essas tempestades que causam tanta destruição, principalmente lá na região sul? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. E aqui já vem a primeira grande diferença que a gente precisa entender. O que acontece no Brasil são os ciclones extratropicais. Pensa neles como resultado de um choque, uma verdadeira batalha entre uma massa de ar fria, que vem dos polos, e uma massa de ar quente, que vem dos trópicos. É totalmente diferente dos furacões tropicais, aqueles famosos do Caribe que são como motores gigantes se alimentando do calor da água do oceano. A origem da força é outra. Certo. Então, como um desses ciclones nasce? Vamos dar uma olhada na receita meteorológica, no passo a passo que dá origem a uma tempestade tão forte. O interessante é como tudo começa. É literalmente um encontro de gigantes. O ar polar, que é frio e pesado, bate de frente com o ar tropical, quente e cheio de umidade. Essa briga gera uma instabilidade que começa a girar, a rodar e cria um centro de baixa pressão. Esse é o coração do ciclone, o núcleo dele. A partir daí, é como se ele pegasse uma carona nos ventos lá do alto que guiam a tempestade por aí. E às vezes esse processo todo acontece numa velocidade impressionante. É aí que surge o tal do ciclone bomba. Esse nome assusta, mas, na verdade, ele não descreve um tipo diferente de ciclone, e sim a rapidez com que ele fica forte. A pressão no centro despenca muito rápido e ele se intensifica de forma, explosiva, em menos de um dia. Isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão. Se esses ciclones sempre aconteceram por aqui, por que, de repente, eles parecem tão mais perigosos, tão mais destrutivos? Bom, tem alguns fatores bem importantes em jogo. O primeiro grande fator é a temperatura do nosso oceano. O Atlântico Sul está mais quente. E essa água mais quente é puro combustível. Ela fornece mais energia, mais umidade para a tempestade. É como colocar gasolina aditivada no motor que já é potente. O segundo fator tem a ver com os padrões do clima no planeta todo. Fenômenos como o Laninha, por exemplo, mexem com os ventos e a pressão atmosférica em grande escala. Para o Brasil, o resultado disso pode ser uma atmosfera mais nervosa, mais instável. É o cenário perfeito para esses ciclones não só nascerem, mas crescerem muito rápido. Então, a gente junta as peças. Pega a energia extra de um oceano mais aquecido e soma com uma atmosfera que já está mais propensa à instabilidade. O resultado é essa combinação perigosa que estamos vendo. Ciclones muito mais intensos e com poder de destruição bem maior. E os efeitos disso tudo não ficam só lá no sul, onde o ciclone se forma. É impressionante ver como os impactos de um único sistema desses se espalham, afetando o país inteiro. É um verdadeiro efeito cascata. Para a gente ter uma dimensão da força, estamos falando de ventos que passam fácil dos 100 km por hora. Em alguns eventos, como aquele ciclone bomba de 2020 em Santa Catarina, as rajadas chegaram a mais de 160 km por hora. É uma força absurda, com potencial de destruição imenso. Nas áreas que são atingidas em cheio, os impactos são severos e, infelizmente, a gente já conhece bem. São ventos que destroem tudo, chuvas torrenciais que causam inundações em questão de horas, queda de granizo e uma quantidade de raios muito acima do normal. Mas o que talvez seja mais surpreendente é até onde esses efeitos chegam. Um ciclone atuando no sul pode provocar ressacas fortíssimas no litoral do sudeste, a centenas de quilômetros de distância. É ele que muitas vezes causa a famosa friagem no centro-oeste e até na Amazônia. E ele ainda pode bagunçar todo o regime de chuvas em estados como São Paulo e Minas Gerais. É tudo conectado. Diante de tudo isso, a gente precisa mudar a pergunta. Não é mais o que está acontecendo, e sim o que nós vamos fazer a respeito. É hora de falar sobre preparação, sobre como encarar esse novo normal do nosso clima. Para criar resiliência, o caminho passa por algumas estratégias bem claras.
Precisamos de sistemas de alerta que funcionem de verdade e cheguem a todo mundo. Um planejamento das cidades que olhe com atenção para as áreas de risco. Construções mais fortes. E talvez o mais importante, educar a população continuamente sobre os riscos e o que fazer. No fim das contas, tudo se resume a isso. Entender a ciência por trás do fenômeno é fundamental, é o primeiro passo. Mas é a preparação que vai, de fato, diminuir os estragos e, acima de tudo, salvar vidas. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A ciência está mostrando o caminho. Os ciclones estão mais intensos, os impactos são maiores e mais espalhados. A questão que fica no ar é, como sociedade, nós estamos realmente prontos para encarar este novo normal climático?